Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. No programa de hoje, nós vamos apresentar o último da série Dicas e Melhores Momentos daqueles que nos presentearam com suas entrevistas durante o ano de 2025. E vamos ver os momentos importantes da palestra do diácono Cláudio Júnior, do padre Paulo e da babalorixá Mãe Carmen. Mas antes do nosso programa, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, para que todos nós possamos crescer. E quero também ouvir a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Move 10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Move 10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Move 10, dignidade e segurança. Bom, escolhemos para esse último programa a influência da fé na vida do idoso. Vamos começar com as dicas do diácono Cláudio Júnior. Reverência aos idosos. Eu acho que a Bíblia, ela norteia e nos direciona sim, e muito, ao respeito que devemos ter, a reverência que devemos ter a esse e essas que muito nos ajudaram e nos ajudam até hoje, porque a palavra, ela é viva, ela jorra água viva das suas páginas. É importante que a gente tenha essa visão, esse entendimento e essa fé, né, de que tudo é possível ser transformado, aquele que crê, mas eu acho que crê com respeito àqueles que fizeram a tradição. E eu tenho certeza que na palavra, na Bíblia Sagrada, nós encontraremos vários e vários exemplos lindos de manifestação do poder de Deus sobre aqueles em idade avançada, mas que Deus nunca os abandonou. Abandono do idoso. Hoje nós temos doenças e envolvendo em especial esta idade abençoada, que é dos mais de 60 ou mais de 70, que você vê aí o que acontece: depressão, o Alzheimer, que também é outra doença, que inclusive nós temos população, hoje aproximadamente quase 2 milhões de pessoas com Alzheimer. Eu diria até que esse número é bem maior. Mas são porque dados não há registros, né? Muitas pessoas escondem isso dentro da família. Né? É porque, na verdade, é importante que a gente diga, e até conversávamos isso quando acertávamos essa entrevista, que é importante que a gente não tenha apenas um papel de abordar um assunto tão sério como esse, que é o verdadeiro abandono nos dias atuais das pessoas que tanto contribuem e continuam contribuindo com a sua vida, com o seu legado, com a sua história, com a sua economia, e que de repente parece que viram a página para essas pessoas. Então a gente precisa sim gritar por essas pessoas. E essas pessoas, elas estão justamente aí, escondidas atrás de números de pessoas, pacientes ou vítimas do Alzheimer, vítimas da depressão, vítimas do alcoolismo, vítimas do abandono, vítimas muitas vezes do esquecimento. E do preconceito. E do preconceito também. A palavra de conforto. Abra as portas, permita que ações de boa vontade, como nós temos gente, são milhares e milhões de missionários e missionárias espalhados por todo o mundo, colocando em risco a própria vida, para levar uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de apoio, uma palavra de conforto,
que muitas vezes é o que nós, que eu até já me considero idoso, precisamos: ser ouvidos, ser amados, não de boca, não com papéis, não com projetos que ficam lá, mas que na vida real não chegam para nós, não chegam para aquele que está precisando. Continuamos aqui com várias políticas para o idoso, mas na vida real existe. Então, agradeçam, orem por todos aqueles que fazem da sua vida uma missão de relevância em apoiar aqueles que um dia já fizeram e em vida continuam fazendo. Porque é tão bom você sentar ao lado de uma experiência e ouvir o seu relato e o seu testemunho. Colaboração à terceira idade. Vamos fazer os 70 a mais, e eu acho que é providencial e abençoado esse nome. E esse 70 que seja multiplicado de colaboradores, de apoiadores, de incentivadores, de missionários e missionárias, independente de qual seja a sua religião. Hoje você é convidado a fazer parte dos 70, como foi Gideão, que tinha uma multidão quando Deus deu a ele um exército, mas ele só precisou de 300. E hoje nós estamos sendo convocados a fazer a missão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de apoiar aquele que precisa. Dai a mão, dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede. Quando eu te ajudei, quando eu estive contigo, quando eu estava nu e me vestiste, quando estava com fome e me deste de comer, quando estava com sede e me deste de beber, quando era estrangeiro e me abrigastes. Então hoje, esse é o papel de todos nós. Então que nós sejamos verdadeiramente diáconos na essência, no papel de otimizar a prestação de serviço ao próximo. A vida tem que ser feita de ações concretas e verdadeiras. E eu acho que é isso, que essa lição do seu programa é a lição da temática deste tema tão relevante, que é importante que chegue aos lares, mas chegue ao coração, à mente, à ação de todos. O milagre da solidariedade. O número de pessoas que verdadeiramente são solidárias, são humanas na sua essência, são principalmente aquelas que menos poder aquisitivo têm. Deus abençoa a quem se doa. Até virou até um trocadilho aqui, né? Mas é verdade. Deus abençoa a quem se doa. Então que a gente tem esse papel. Agora, você também me fez lembrar dos cuidadores. As pessoas que cuidam desses idosos. São pessoas anjos, que também precisam estar bem mentalmente, psicologicamente, fisicamente, porque estão trazendo para suas costas, para dentro das suas vidas, para dentro do seu íntimo, realidades de vida, às vezes, totalmente diferentes e abusivas. Porque tem pessoas dessas que estão cuidando de pessoas que dão uma vida toda, às vezes, arrogantes, soberbos, prepotentes, mal educados, ignorantes, grossos, e querem continuar tratando ainda mesmo nessa fase da vida. E aí encontram pessoas totalmente despojadas, até às vezes para muitos de amor próprio, ao contrário, eles estão revestidos do amor de Deus, porque é nessas horas que vem o acolhimento. Mas que a família não vê, a família acha que é apenas pagar no final do mês o que cobra e pronto. Então, essa função de doar, ela realmente precisa estar começando por você. Você precisa estar bem, mas eu posso te garantir que ao você fazer isso, é instantâneo a reação e o poder da graça do Senhor Jesus na minha e na tua vida, e de quem quiser provar isso. Faça o bem, doe, se entregue, e você vai ver a maravilha que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida. O Padre Paulo também teve uma presença marcante no nosso programa. Vamos ver. A religião na qualidade de vida. Eu digo que a religião ela vai contribuir decisivamente na qualidade de vida dos idosos da terceira idade, à medida que essa religião, esse segmento religioso, ajuda o indivíduo a compreender toda a totalidade da sua existência, não só a terceira idade, mas
a sua essência, o conjunto da vida. Quem é essa pessoa? Né? Porque ninguém nasceu idoso, ninguém nasceu com 70, 80 anos. Nós nascemos como todo ser vivo, nascemos pequenos, ser humano, uma criança, né? Começamos a ser desenvolvidos no útero da nossa mãe, né? Ali passamos 9 meses, nascemos, e aí vamos nos desenvolvendo, do zero até chegar a 80, 90. Então, eu penso que a religião deveria ser tão fundamental a ponto de nos ajudar. O envelhecimento no Brasil. O número de idosos que vivem na solidão, e sofrem de depressão, e que vivem excluídos do convívio social, eu te diria que são os idosos a partir dos 70 anos. Né? E essa questão do envelhecimento no Brasil não foi trabalhado por políticas públicas, pelo Estado, pelos municípios, pelas secretarias. Então, diante dessa desassistência, dessa falta, da ausência do Estado, nesse processo de envelhecimento das pessoas, a gente precisaria de religiosos, padres, outras lideranças, pastores, enfim, pessoas que tivessem preparados para ajudar os seus fiéis, a sociedade, nesse sentido. Eu costumo dizer para você que nós não somos preparados para morrer. Né? Nós não somos preparados para morrer. E à medida que nós nos preparamos para morrer, a gente está preparado para viver, para ser feliz. Né? E no Brasil, há muito preconceito contra os idosos. Né? A sociedade trata os idosos como uma fase final da vida. A solidão na terceira idade. A religião, ela é importante nesse processo de preparar as pessoas para enfrentarem a solidão da terceira idade. Né? Porém, a família, como você disse, é fundamental. Né? Mas, infelizmente, nós temos muitos idosos abandonados dentro de suas casas, né? Muitos idosos explorados, muitos idosos sofrendo de várias comorbidades e que são excluídos da vida social. E a religião, ela teria esse papel importante. Por quê? A religião, ela te dá suporte, ela te dá ela pode dar fortaleza, segurança, ela pode dar abraço na pessoa, fazer com que o outro perceba que ele não está sozinho nesse processo. O amadurecimento do ser humano. A religião, ela é importante dentro desse processo de amadurecimento do ser humano. O Brasil não nos ajuda. Eu te diria mais, Luiz, a universidade, a religião, a escola, a família, a comunidade não nos ajuda a criar uma sociedade de inclusão. Quer dizer, que os idosos não se sintam excluídos da vida, né, do banquete da vida. Nós, religiosos, não estamos preparados para lidar com essa realidade. Por isso que é muito importante, e eu gostaria, para não ficar falando sozinho, eu gostaria de abordar a questão da espiritualidade, que é dentro desse processo de espiritualidade que vem a revolução. O idoso é invisível. O idoso, ele é tão rejeitado, ele é tão invisível dentro da família, que ninguém conversa com ele, né? E nós precisamos, de fato, valorizar essa pessoa, não tratar como idoso, mas como pessoa. E no Brasil, Luiz, sabe melhor do que eu,
o idoso é olhado com muito preconceito mesmo, Muito, entendeu? muito, muito. É. E aí, diferente da China, do Japão, por exemplo, né? Nas culturas indígenas, o idoso ele é a maior autoridade dentro da comunidade, dentro da aldeia, dentro da tribo, dentro da família. O ancião, dentro da África, dentro das tribos indígenas, ele faz um elo entre o passado, o presente e o futuro. Né? Exatamente. Ele é o detentor da sabedoria, ele é o detentor do conhecimento, da história, da ancestralidade. Ele faz essa ligação entre o passado e o presente. Né? E eu vejo que nós não, na escola, na religião, nós não temos essa percepção de ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, né, a terem esse cuidado com os idosos. E a participação não menos importante que a Babalorixá, Mãe Carmen, a valorização do idoso. Os nossos terceira idade, como queiram chamar, ou os nossos velhos, eles são valorizados porque eles se aproximam mais da nossa ancestralidade, né? A partir do momento que eles fazem a passagem, eles são cultuados por nós, que ficamos, né, aqui na Terra, e também nós fazemos as nossas referências à nossa ancestralidade. E aqui, na nossa tradição, eu posso dizer assim, os nossos mais velhos, eles têm prestígio pelo conhecimento, pelo sinônimo de autoridade, de força que eles passam para nós mais novos, né? É um poder, eu acho que preponderante na aquisição pelo conhecimento e pelo saber que eles deixam para a gente, que eles transmitem. Então, é uma oralidade que se dá para nós, na verdade, povos tradicionais, irreverente. A longevidade como orgulho. A longevidade, na verdade, ela foi, por muitos anos, dos nossos ancestrais, dos meus bisavós, dos meus tataravós, na verdade, ela perpetuou. Então, eles faziam a travessia com 99. A minha bisavó morreu com 104 anos, né? Então, é muita vitalidade, porque, na verdade, eles consumiam coisa da natureza, coisa tudo natural. Não precisavam estar com esses elementos tão contaminados que hoje vive o nosso mundo cheio de doenças, né, cancerígenas e outras que se apresentam no nosso organismo. E com os saberes que foram deixados na questão das ervas que estamos tratados, com os nossos chás, com os nossos ungüentos, de fazer, né, as defumações, tudo isso, hoje muito poucas casas ainda fazem. Quando muito fazem, né, é assim, muito pingado, eu posso dizer uma vez ou outra, mas na nossa ancestralidade, os nossos mais velhos ensinavam que todo dia antes de você se deitar, na verdade, se chamava, vamos fomentar, né, o corpo, os joelhos, os pés. Então, a minha avó tinha muito isso, de estar baforando um cachimbo perto da gente, para que a gente pudesse sentir aquela presença, né, do preto velho, do cheiro do fumo. Então, era isso, na verdade, que dava a eles a vitalidade de viver mais e mais. Estavam em comum acordo com a natureza, preservando o que é mais sagrado para a gente, que é o solo, é a terra, que nos dá vida e que nos dá força. O idoso é um ser sagrado. O idoso, para nós, ele é um ser sagrado, ele é um sábio, né? E o maior destaque que eu dou é o respeito. Reverenciá-los de uma forma com que eles se sintam parte daquilo. Nas minhas andanças pelo Brasil, eu já encontrei muita gente idosa, né? E de que maneira nós tratamos esses idosos?
De que maneira eles são tratados? Dentro da nossa tradição, eles são tratados com respeito. Eles são, para mim, considerados sábios. Eles podem estar naquele momento de desespero, eu chegar e ele me dar uma palavra. Eles são detentores de conhecimento, entendeu? Então, isso tudo é uma reverência que a gente faz. Eu sei que existe conselhos, e como dizia minha mãe, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? E aí, para que não haja desgaste, né? Existe aquele processo de envelhecimento, que tu te sente, às vezes, quebrado, posso te dizer assim, mas o axé, a força e a energia, ele te transforma, né? Então, eu acredito muito nisso, na força ancestral. Dicas de alimentação. Eu acredito que o no natural, sem agrotóxicos, sem agredir e cuidar do meio ambiente próximo de nós. Respirar. Eu acho que, se você der uma observada no meu quintal, ele é cheio de árvores, de plantas. Quanto mais plantas a gente tem ao nosso redor, mais vivos nós somos. Então, essa integração... Existe uma troca, né? Existe uma troca aí, né? De natureza e energia. Então, aqui, nesse ambiente, que é a minha casa, o meu ilê, na verdade, ele é esse lugar onde eu possa me encontrar e, ao mesmo tempo, contribuir para com o meu próximo. Então, a alimentação, quanto mais natural, eu sei que a gente gosta do nosso açaí, do nosso peixe assado, que nós gostamos do nosso camarão, do nosso caldo, mas que a gente faça sem muita gordura, sem muito condimento, eu posso te dizer, usando o que mais precioso nós temos, as nossas ervas. E gratidão ao idoso. Que eu digo a eles, gratidão. Que eles sempre reverenciem e agradeçam por tudo. Que valorizem a vida a cada momento. Que preservem o que é de mais sagrado, que é o amor pelo orixá. Que reverencie o solo sagrado, a sua navalha, tudo aquilo que tem vida ao seu redor. E que agradeça ao nosso grande Pai Oxalá todos os dias por respirar, por andar, por ouvir e por ser um ancestral em caminho. E que a gente vai estar junto sempre. Preservem mais a vida. Se alimentem com dignidade, com firmeza. Um corpo bem alimentado tem uma mente sã. Então é isso. E eu peço a benção dos meus mais velhos e dos meus mais novos e o meu agô. Depois de todo esse conhecimento, eu quero deixar para vocês aqui um texto que eu vi, gostei e quero mostrar para vocês. A velhice é uma estação da vida de rugas, sabedoria e experiência. O tempo passa, a jornada é cumprida e o sábio coração enche-se de paciência. Os cabelos brancos contam histórias de amor, de perdas, de batalhas vencidas. As marcas da vida são como glórias, e a sabedoria é a grande recompensa da vida. Os passos podem ser lentos agora, mas a mente segue ágil e viva. Bom, depois disso, muito obrigado a todos, obrigado por estarem conosco até agora,
e até o próximo sábado, se Deus quiser. 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!